Nessa noite você deve estar se perguntando, mas e a saída das nossas crianças, não é? Que participam sempre na sua linguagem do culto ao Senhor, da pregação, cultuam conosco e recebem a exposição da palavra na sua linguagem. Mas hoje e também no próximo domingo, dos dias bastante especiais aqui para a nossa igreja, estarão conosco tanto os nossos bebês quanto as nossas crianças, para partilharem com as suas respectivas famílias. Porque Natal é isso, Natal é família. E como você pôde observar ao longo da instrução da liturgia dessa noite, todos os cânticos, os hinos, apontando para essa mensagem que será apresentada agora, e é a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração para refletirmos na noite de hoje, no nosso culto de Natal. Emmanuel, Deus desceu até nós. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo de número 1. Nós vamos ler os versos de 18 até o verso 25. À medida em que você encontrar esse texto, fique de pé em reverência à palavra de Deus, para lermos atentamente o que nos diz a santa palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos de 18 até o verso número 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos ao Senhor porque antes padecíamos caminhando em trevas, mas chegou o momento da tua plenitude, revelada na pessoa de Cristo, nascido de mulher, por concepção miraculosa do teu Santo Espírito, a fim de que fôssemos então por ele redimidos. Que possamos, Senhor, nesse momento da exposição da tua palavra, termos nossos corações abertos. Eu te rogo, ó Pai, que apesar, Senhor, das minhas limitações, das minhas falhas, tu possas, Senhor, falar ao teu povo de maneira poderosa, para que todos reconheçam que a mensagem não é minha, mas é tua. É assim que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Em 1969, a humanidade alcançou um marco extraordinário na sua história: o pouso na Lua. No dia 20 de julho daquele ano, 1969, às 20 horas e 17 minutos, horário de Brasília, Neil Armstrong e Buzz Aldrin tornaram-se os primeiros seres humanos a deixarem suas pegadas em uma estrutura extraterrestre. Não me entendam mal. Fora da Terra, em solo lunar. Após saltarem do módulo lunar Eagle. Mas por mais impressionante e histórico que seja o episódio do pouso do homem na Lua, um feito muito maior ocorreu
quando o Criador do universo desce do alto da sua glória à terra, em Belém da Judéia, numa noite como esta, tornando-se um de nós, um homem, Deus se tornando um homem para salvar os que andavam perdidos, como nos diz a profecia de Isaías, capítulo 9. Em Belém da Judéia, tornou-se Jesus, o homem Deus, o menino Deus que viria a salvar o seu povo dos pecados. Essa descida divina muitas vezes acaba por ser ignorada nos púlpitos das igrejas e até mesmo algumas reformadas. E nos comunica, queridos irmãos, uma preciosíssima doutrina que é basilar para qualquer denominação ser chamada cristã. Chama-se a doutrina da encarnação. Durante muito tempo, no princípio da igreja, logo após o falecimento dos apóstolos, houve no seio da igreja diversas heresias surgidas de que o Senhor Jesus não tinha nascido como um verdadeiro homem. Apenas sua natureza era ilusoriamente apresentada dessa forma, quando é uma grande farsa e que atacou a igreja durante séculos, e até mesmo hoje temos visto espertos e presunçosos homens levantarem novamente estas heresias. Não foi o pisar do homem na lua o dia mais impressionante da história humana. Foi há 2000 anos atrás o pisar de Deus na terra. E por isso chamado Emanuel, Deus conosco. Conta-se uma história que em dezembro do ano de 1938, regressando um pouco agora na nossa história, durante um evento de Natal na cidade de Londres, o rei britânico George VI, pai da já saudosa rainha Elizabeth, fez uma visita surpresa a um hospital infantil. Sem grande alarde e sem avisar a imprensa, George desceu do seu trono, caminhou até aquelas crianças no hospital da programação, oferecendo-lhes palavras de conforto, votos de encorajamento e de ânimo. Para muitos, e até hoje é lembrado este episódio na Inglaterra, como um momento inesquecível de compaixão e humanidade. O que dizer então? O que dizer então de um acontecimento muito, deveras grandioso? Há mais de 2000 anos atrás, não o rei George VI, o rei dos reis, senhor dos senhores, a expressão exata do ser de Deus, o Deus eterno, o verbo de Deus, desce do seu trono, não como um visitante passageiro, como George VI, mas como Emanuel, Deus conosco, nascendo como uma criança, como um de nós. O evangelista Mateus, no texto que nós acabamos de ler, registrando o cumprimento da profecia de Isaías 7,14, quando diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías profetizou isto em Isaías 7,14, para um tempo de crise nacional em Judá, apontando para a única solução divina que poderia ultrapassar qualquer expectativa humana. Deus prometeu enviar um Salvador para resgatar o seu povo, e ele seria chamado Emanuel. Esse termo, essa palavra, que hoje até saiu de moda, mas há tempos atrás dava nome a muitos meninos nascidos. E por sinal, a minha própria irmã tem o seu nome derivado do nome do Senhor, Emanuel. Não é? Nome muito comum. Mas no hebraico, esse nome, ele tem tudo a ver com o que ele representa. El significa divindade, imano é imanência, é a divindade imanente, a divindade tocável, é a divindade visível, expressa, concretizada aos nossos próprios olhos. A encarnação é tudo o que Emanuel quer representar e expressa de maneira profunda a presença de Deus habitando no seu povo,
não uma vez, não de vez em quando, como era no período do tabernáculo, do templo em Jerusalém, mas agora, de uma vez por todas e de uma forma definitiva, de maneira perene, eterna, estando no meio de nós. Em Mateus 1:23, no texto que nós lemos há pouco, ao cumprimento dessa promessa, do nascimento do Emanuel. C.S. Lewis, ele disse certa vez, o autor das Crônicas de Nárnia, grande escritor do século passado, ele diz, abre aspas, o Filho de Deus se tornou homem para possibilitar aos homens se tornarem filhos de Deus. E esse mistério não é apenas teológico, é profundamente pessoal. Esse mistério não é apenas no âmbito das academias, dos debates sobre a natureza de Cristo. Esse debate é transformador. É para mim e para você, aqui na igreja local. É um debate para hoje. E eu queria explorar com você, de maneira muito objetiva, 3 detalhes desse mistério. Um pouco mais revelado, conforme a palavra própria nos vai explicando. A encarnação. 3 aspectos desta maravilhosa doutrina. E que tornam o Natal, veja só, tornam o Natal um evento único. Um evento singular na história da humanidade. E a primeira característica, o primeiro detalhe, é a humilhação da encarnação. Em Filipenses, capítulo número 2, versos de 7 a 8, nós lemos, vamos ler todos juntos? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Paulo apresenta aqui na carta escrita aos amados irmãos da igreja de Filipos, a encarnação de Cristo como o ápice da humildade do nosso Senhor. Ele, sendo Deus, abriu mão da sua glória e assumiu forma humana, sujeitando-se às limitações da carne. Essa palavra esvaziou-se no grego é kenosis e representa uma das doutrinas mais estudadas no que diz respeito à natureza de Jesus. Para que o Natal fosse possível, para que o nascimento dele fosse o cumprimento das promessas eternas, era preciso que ele não apenas nascesse de qualquer forma, de qualquer jeito, era preciso que ele se humilhasse. Mas isso não significa dizer que ele deixou de ser Deus. Mas ele abriu mão dos privilégios da sua divindade para cumprir a vontade do Pai, que era morrer na cruz por nós. John Stott, ele declara de maneira muito brilhante em um de seus livros o seguinte: a cruz começa no nascimento. A cruz começa no nascimento, pois foi na encarnação que Jesus escolheu o caminho da humildade e do sofrimento, já nascendo num local pouco adequado, numa família um tanto desajustada, sem muitas pompas e circunstâncias, sem muito futuro e perspectivas, mas no tempo, no local e aonde deveria ser. Em João 1,14, o evangelista e o apóstolo João nos diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Em Isaías 53,3, o profeta registra: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. A humilhação está presente na caminhada do menino desde o seu nascimento. O nosso Senhor, o nosso Salvador, já tinha dentro do panorama do ambiente do seu nascimento, a sua família, as circunstâncias, as perseguições, as contrariedades, as polêmicas, tudo apontando para um Deus sem razão alguma a não ser o seu imenso e maravilhoso amor salvador. A abdicação de um trono para o abraço de uma cruz, por você e por mim. A humildade de Cristo, na sua encarnação, como menino, uma criança, nos desafia, queridos, a abrirmos mão, eu e você,
dos nossos direitos, que nem se comparam aos direitos divinos que ele teve que deixar de lado para nos amar. A humildade de Cristo, ela nos ensina e nos desafia a servirmos uns aos outros, com esse mesmo espírito sacrificial, pois ele, não se aproveitando da sua condição de divina privilegiado, se fez humilhado, se fez um de nós, para ser o nosso Emanuel, para ser o nosso Deus presente. O segundo estágio da encarnação passa pela representação da sua missão. Em Lucas capítulo 2, versos número 11, ele diz, vamos ler todos juntos? Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Os anjos anunciam aos pastores a chegada do Salvador, destacando aqui nesse texto que o seu nascimento tinha um propósito claro. Jesus não nasceu da Virgem, como profetizou Isaías, para uma aposta, para tentar a sorte, para ver no que ia dar. Não se trata disso. A encarnação, queridos, estava embebida, imersa em uma missão, em um propósito. E qual era esse propósito? Salvação. Os anjos dizem, vos nasceu o Salvador. Vos nasceu o Salvador. Eles destacam aos pastores da Campina que o nascimento de Jesus tinha um propósito muito bem estabelecido, a salvação dos homens. A palavra sóter do grego, salvador, daí vem soteriologia, o estudo da doutrina da salvação. Essa palavra aqui usada no texto enfatiza o papel de Jesus, mas um papel aqui reclamado como exclusivo. Ninguém mais detinha este atributo salvador que não aquele menino. Os anjos falam nesse contexto para os pastores. Vos nasceu o Salvador. Mas não é só um Salvador, é o Salvador. O único. O Salvador. Aquele que resgata. A palavra significa aquele que redime o povo da escravidão. O seu título, Christos, enfatiza ele ser o Messias. O seu título, Kyrios, enfatiza o seu senhorio. Ele é Jesus Cristo, o Senhor. Mas o seu nome, Jesus, Jesus ou Yeshua, significa Deus salva. O propósito da encarnação, queridos, não foi nos inspirar para boas decorações de Natal, com um bebezinho deitado numa manjedoura de palhas, ao lado de animais e musiquinhas bonitas. Tudo isso é legal, é inspirador. Mas é mínimo, é detalhe, é filigrana. O verdadeiro significado da encarnação, dele ter se tornado um menino, foi cumprir uma missão, salvar. Herman Bavinck afirmou certa vez, a encarnação é a base para a redenção, porque Deus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. É a mensagem das parábolas, em Lucas capítulo 15. Uma ovelha, uma dracma, um filho. Em Mateus 1, 21, o anjo diz a José, e ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. E ele explica, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 17, a gente lembra muito do 16, usado para evangelizar, porque Deus amou o mundo, como é que é? De tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o verso 17, ele é igualmente esclarecedor e diz, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A missão da encarnação é salvar. A missão de Cristo, ao se tornar um bebê, nos lembra, queridos, que o nosso propósito também deve estar focado em anunciar o Evangelho
e vivermos, todos nós, como instrumentos dessa salvação, se a missão dele, mais difícil, por mais complicada e por mais inalcançável para nós, nos foi dada graciosamente. Por quê? Você vai então reter a missão. A missão dele foi salvar, a nossa é anunciar, testemunhar. Pois nós temos Deus ao nosso lado. Ele é Emanuel. Em terceiro e último lugar, nós vemos ainda, queridos, um terceiro aspecto da doutrina da encarnação, é a identificação da encarnação. Em Hebreus 4, verso 15, vamos ler todos juntos, ele diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele se identificou conosco. Ele se identificou com a nossa dor, com as nossas mazelas, com as nossas próprias lutas, não pecando. O autor aos Hebreus destaca, na sua carta, que ao se encarnar, se tornar um menino, Jesus se tornou capaz de compreender as nossas dores, as nossas fraquezas, sendo por isso e somente por isso o mediador perfeito da aliança. Porque ele sabe do que ele está falando. Ele experimentou na pele. O que você acha que é difícil, o que você acha que é uma provação insuperável, o que você acha que é um muro intransponível, ele enfrentou, ele sabe. E diz ao seu povo: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E ele não venceu, como vimos lá em Filipenses, usando os seus poderes de 100% Deus que era, não. Ele venceu sendo um homem, o melhor de todos, o segundo Adão, o perfeito homem, o cumprimento cabal do que Deus pretendia para a criação no Éden. Foi Cristo, feito homem. A expressão usada aqui pelo autor aos Hebreus, compadecer-se, vem de uma palavra grega que ela é muito conhecida. E ela vem desses troncos linguísticos que inspiram nessa comunicação intercultural a formação de outras palavras. Veja só, a palavra para compadecer-se é simpáteo. Simpáteo. Ele simpatizou com as nossas dores, com as nossas lutas. Mas não simpatizou de longe. Ah, muito bonito, muito bacana. A expressão mostra e descreve a capacidade de Cristo, na sua obra, de sentir profundamente o que nós experimentamos, de chorar as nossas dores, de se alegrar com as nossas vitórias, porque ele viveu como nós, porém sem pecado. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse em um de seus sermões: Cristo não é apenas um Deus distante, ele é um Salvador próximo, que conhece as nossas lutas por experiência própria. Quando diz e grita aos nossos corações: vai, não temas, prossiga, confie, descanse, creia. Ele não está dizendo como alguém que nunca experimentou as dores das incertezas, das dúvidas, da dor. Tudo isso ele enfrentou em graus espiritualmente muito mais elevados do que você possa imaginar, ao ponto de, num jardim, antes de ser preso pelos soldados romanos, transpirar sangue ao contemplar o tamanho da missão que estava prestes a se concretizar na sua vida, isto é, receber na cruz todos os nossos pecados, a ira de Deus pesando sobre o Filho. Existe um texto que é muito mal utilizado, sobretudo em alguns irmãos que defendem uma teologia mais repentina de
vitória espiritual, só se fala nisso. E usam muito essa expressão em Isaías 53:4, numa acepção incorreta da palavra. Ele diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Você sabe o que isso significa? Identificação. Tem gente que pensa que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então eu não posso mais ficar doente. Eu determino, eu decreto, eu declaro, eu faço, eu aconteço. E onde entra Deus nisso? Sabe o que significa ele tomou sobre si as nossas enfermidades? Ele experimentou todas elas, sendo como nós, suscetível a adoecer, suscetível a se entristecer pela perda de um amigo, suscetível a se lastimar diante da dureza do coração do seu povo. Isso nos leva para o segundo texto que eu quero mencionar a vocês, João 11:35, quando ele olha para Jerusalém e chora. O menor versículo do Novo Testamento. Jesus chorou. Mas Jesus, pastor, como assim? O Filho do Deus vivo, como Pedro afirma na sua categórica expressão em Mateus capítulo 18. Como assim? Ele chorou. Ele se entristeceu. Ele enfrentou identidade. A encarnação foi isso. A Bíblia não registra, mas eu posso te assegurar que certamente ele teve uma gripe, como qualquer ser humano normal. Passou pela puberdade, como qualquer adolescente. Enfrentou os desafios das tentações, como vemos em Mateus capítulo 4, sendo levado ao deserto pelo Espírito e ali sendo provado para se provar obediente. A encarnação é identificação. Cristo entende as nossas lutas, porque Ele as lutou. Cristo entende as suas dores, porque Ele mesmo já chorou também. Cristo entende as suas fraquezas, porque houve um momento em que Ele pensou que não ia conseguir. E pede ao Senhor: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Cristo entende a sua alegria, porque Ele também pôde se alegrar com os seus irmãos. Você pode se aproximar dele por isso, em confiança, sabendo que Ele é um Deus acessível. Emanuel. Ele é cheio de graça. Ele é Deus conosco. Conclusão, meus irmãos. A encarnação, ela não é um conceito distante, inalcançável, teológico demais. É prático. É uma realidade transformadora. A encarnação é você saber que Jesus se humilhou, deixando a sua natureza divina de lado, para que enfrentasse como um homem, mesmo assim sendo Deus, a cruz e depois provando a sua promessa, ressuscitando ao terceiro dia. A encarnação é entendermos que Ele veio como um menino para cumprir uma missão: salvar o seu povo. A encarnação é nos lembrarmos que Ele se identificou com cada um de nós, mostrando o quanto nos amou e o quanto Ele é fiel com as promessas que faz. Quando em João, capítulo 1, verso 14, eu queria voltar rápido para esse texto, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Que bonito texto. Essa introdução ao Evangelho de João, onde ele refunda e reitera, confirma a mensagem da divindade de Cristo. Mas aqui, João também está celebrando o mistério da encarnação. O eterno Logos de Deus, o Verbo de Deus que criou o mundo, fez-se homem e passou a habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Essa palavra habitar é traduzida pelo grego como armar uma tenda. Ele armou uma tenda, ele está aqui conosco. Ele não veio para passar uma temporada. Ele nasceu, é verdade,
no estábulo da garagem da casa dos parentes de José, em Belém da Judéia, por ocasião do recenseamento, não havendo lugares em outros cômodos mais confortáveis para sua esposa dar à luz ao Filho de Deus. Ele se fez carne, ele se encarnou e habitou entre nós e continua habitando. Ele armou uma tenda conosco. Deus escolheu estar presente entre o seu povo de maneira plena, mas também de maneira visível. J.I. Packer afirmou: a encarnação é o maior mistério e também o maior milagre da história. Foi Deus tornando-se homem sem deixar de ser Deus. Como? Mistério. Inexplicável. Havia um famoso violinista, queridos irmãos, que tocava na passagem de uma estação de metrô o seu precioso violino Stradivarius. Aqui eu peguei pesado, só os músicos vão pegar. De repente Moisés aí vai pegar essa referência. É um violino caríssimo, fino, com os melhores timbres e madeira, preparado artesanalmente, Stradivarius. E tocava na estação de metrô os maiores clássicos de Beethoven. Pouquíssimas pessoas paravam para ouvir. E mesmo sendo uma apresentação de valor inestimável, muitas vezes o mundo também ignora a apresentação do maior presente de Deus, que é o menino nascido na manjedoura, naquela noite em Belém da Judéia, há mais de 2000 anos atrás. Muitas vezes passa desapercebido na nossa correria, passando naquela estação, como o violino ignorado do violinista. Como você tem apresentado ao mundo o valor e a riqueza da doutrina da encarnação para os seus pares, para aqueles que estão ao seu redor? E para finalizar, uma ilustração. Em 12 de agosto de 1987, na pequena cidade de Midland, no Texas, uma tragédia ocorrida sem precedentes atraiu, naquele tempo, a atenção nacional de todo o país. Jessica McClure, uma menina de apenas 18 meses, algo próximo do que tem minha filha Melissa. Ela caiu em um poço de 6 metros de profundidade ao brincar no quintal da sua família. E havia 20 centímetros de largura nesse poço, onde ela cai. E durante 58 horas, equipes de resgate trabalharam incessantemente para alcançar aquela menina, que chorava, demonstrando com esperança que estava viva. Então, entretanto, a estreiteza do poço tornava impossível enviar equipamentos, ferramentas, cordas de maneira tradicional para tirá-la de lá. Finalmente, um socorrista que estava de folga naquele dia, chamado pelo condado, era o seu nome Robert O'Donnell, desceu pelo túnel apertado que havia sido escavado na lateral para possibilitar a descida. E ia arranhando seus braços enquanto descia. E depois de colocar a criança sobre o seu próprio corpo e com muita dificuldade, vai subindo com a indicação, a iluminação de quem estava acima dele, da equipe, e consegue chegar, depois de muita luta, à superfície. O sacrifício e a determinação de O'Donnell, aquele socorrista, salvaram a vida daquela criança indefesa que sozinha jamais sairia daquele poço. Essa história real, ela ilustra o que Cristo fez por nós. Assim como Robert desce no poço para salvar Jéssica, Jesus desce do céu à terra para nos resgatar das trevas do pecado, onde estávamos sem condição alguma de nos autorresgatarmos, apenas esperando o momento da condenação final. Ele não apenas se arriscou, Jesus, como Robert, mas ele entregou sua própria vida para salvar a você e a mim. O amor de Cristo é infinitamente maior do que qualquer ato sacrificial humano.
E o nome de Jesus, pode ter certeza, marcou muito mais a história que o próprio Robert O'Donnell. Porque a sua encarnação, ele ser Emanuel, é a prova do profundo compromisso de Deus com a sua própria palavra para salvar a você e a mim do poço da nossa própria perdição, onde estávamos lá como aquela criança, indefesa, impotente, esperando a hora da nossa morte. Diante da nossa condição de total pecado e miséria. Mas Cristo, Emanuel, veio até nós, desceu às profundezas da humanidade, vestiu a nossa carne, experimentou todas as nossas lutas. E com isso nos traz, com a sua obra, a vida eterna, a luz e a salvação das nossas almas. Louvado seja Emanuel, Deus conosco. Louvado seja o Senhor pelo Natal. 3 rápidas aplicações. 1, humilhe-se. Humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se diante dos seus irmãos, que são um com você, como Cristo é um com o Pai e o Espírito. Imite com isso o exemplo de Emanuel, o Deus que se fez servo. Queira servir, queira dispor-se para o trabalho. Não se esconda. Seja como Emanuel. 2, participe da missão de Jesus. Não perca mais um único dia. Viva para a glória desse Deus que te salvou. E não deixe, não cesse de falar um dia sequer da salvação, o propósito da missão dele, que agora também é sua. Não porque você tenha ou possa ousar ter algum poder para salvar alguém, mas porque você pode sim ser um instrumento da graça dele. Você pode ser um canal para salvar a vida de alguém. E 3, aproxime-se de Jesus com confiança. Não duvide que ele pode sim entender todos os seus dilemas e dificuldades. Entregue suas fraquezas. Busque com sinceridade a graça do Emanuel, pois ele entende cada uma das tuas lutas. Ele também passou, ele também chorou, ele também se desafiou na sua humanidade. Ele entende cada uma das tuas lutas, pois ele se identificou com a sua natureza, com a minha natureza, em todas as realidades, com uma única diferença: sem cometer pecado algum. Que ao sair dessa noite, que eu sair nessa noite, dessa igreja, você que é membro dessa igreja, você que nos visita, possa ter uma mensagem que vai marcar o seu coração. Porque Deus fala à sua igreja que Ele está conosco. Quando você pensa que Ele nos abandonou, quando na hora das lutas parece que Ele cerrou os seus ouvidos para ouvir nosso clamor, nossa oração, quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus: Deus Emanuel, Ele está conosco, Ele está ao nosso lado. Na hora da luta, no leito de hospital, no problema do casamento, no desemprego, na dificuldade financeira, na educação dos filhos, na depressão, na desesperança. Ele está conosco. Ele está conosco. Ele está contigo, está comigo também. Não duvide disso, creia. Vamos ficar de pé, queridos, e louvarmos ao Senhor todos juntos.